O que eu queria ter ouvido era... Você pode se tornar um herói. Talvez nenhuma frase tenha mudado tanto a vida do Midoriya quanto a que o All Might diz pra ele nesse momento. Mas antes dele ouvir essa frase, ele passou muito tempo acreditando o contrário do que o All Might disse pra ele nesse momento. Que ele não seria suficiente, que ele não tinha valor, ou que nunca seria escolhido para ser o maior herói de todos. Muitas vezes a gente escuta a mesma coisa. A gente acredita na mesma coisa. Porque às vezes a gente se vê de uma forma que o mundo nos diz que somos, mas não é exatamente assim. Voltando pro Midoriya, desde pequeno, ele sempre sonhou ser um herói. Ele tinha uma admiração incrível pelo All Might. Só que tinha um probleminha nesse sonho. Num mundo onde todo mundo tinha individualidade, basicamente, ele nasceu sem. Enquanto as pessoas descobriam os poderes, os amigos dele descobriam poderes novos, ele entendia que talvez ser um herói não era o destino que ele teria no futuro. E muita gente ridicularizava ele porque ele não tinha uma individualidade. Ele era chamado de inútil e, aos poucos, ele começou a acreditar que realmente não teria valor ou que não poderia se tornar um herói. Mas essa não é só uma mentira que o Izuku caiu. É uma mentira que o mundo nos conta, que talvez no futuro nós não seremos ninguém, que a gente nunca vai conquistar nada, que a gente depende da nossa aparência, do nosso talento, do dinheiro que a gente ganha, da nossa posição, daquilo que a gente consegue fazer. Mas uma coisa curiosa, que está lá em 1 Samuel 16,7 é: o Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, a gente começa a perceber que, enquanto todo mundo olhava para o Midoriya, o All Might, que era quem ele mais admirava, viu algo diferente. Viu que ele tinha uma disposição a salvar pessoas, que o caráter dele não era igual ao dos outros, que ele tinha uma coragem quando se tratava de ajudar quem precisava, impressionante. E foi exatamente isso que tornou ele digno de receber o One for All no futuro. Não porque ele era o mais forte de todos, mas porque ele já possuía um coração de herói. E isso nos lembra uma verdade muito importante. Antes de Deus usar alguém, ele transforma o coração dessa pessoa. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Pedro. Nenhum deles parecia a escolha mais óbvia. Mas Deus nunca escolheu pessoas da mesma forma que o mundo escolheu as pessoas. E isso é muito interessante porque quando a gente vê a história desses três, Moisés era hebreu no Egito, onde os bebês meninos do Egito estavam sendo assassinados. Davi era o mais fraco de sua casa e, portanto, ninguém acreditava que ele teria o papel que ele teve. Mas Deus escolheu esses três, e esses três se tornaram nomes muito importantes da Bíblia. Lá em 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. E talvez hoje você esteja se sentindo como Midoriya no começo da história, achando que nunca vai ser bom o suficiente para conquistar nada, que sempre está faltando alguma coisa, que Deus nunca poderia usar alguém como você. Mas Deus e a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Deus nunca procurou pessoas perfeitas. Ele procura pessoas com corações dispostos a servir. Lá em 2 Coríntios 12:9 diz: Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Perceba que Deus não espera que você seja forte. Ele quer agir justamente nas suas fraquezas. Ele quer mostrar que o poder dele pode se manifestar na sua fraqueza. No fim, a maior transformação do Midoriya não aconteceu quando ele recebeu
uma individualidade. Ela começou quando alguém acreditou nele o suficiente para com que ele conseguisse dar o primeiro passo como um herói. As coisas mudam para ele quando o All Might diz que ele pode se tornar um herói. Muitas vezes a gente espera que alguém chegue na gente e mostre que acredita na gente. Mas sempre existiu alguém acreditando na gente. Muito antes da gente sequer existir. Essa pessoa era Jesus. Ele não esperou a gente ser perfeito. Não esperou a gente vencer nossos medos. Não esperou a gente merecer. Ele simplesmente se entregou na cruz. Mesmo nós sendo imperfeitos. Nós somos imperfeitos, pecadores. E mesmo assim, ele decidiu se entregar na cruz por nós. Lá em Romanos 5:8 fala que Deus nos mostrou seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Enquanto o mundo diz que a gente precisa provar o nosso valor, Deus nos diz que nós já temos valor, pois fomos criados à sua própria imagem e semelhança. E nós fomos amados a ponto de Deus dar o seu Filho unigênito na cruz por nós. Então, mesmo que você se sinta insuficiente, saiba que Deus continua escrevendo histórias extraordinárias com pessoas que o mundo jamais escolheria. Porque no reino de Deus, o improvável nunca foi um problema. Sempre foi o começo de um milagre.